esse setor de saúde, ele certamente brilha os olhos de qualquer analista, né? Um setor que cresce, né? A população envelhece, pessoas mais velhas gastam mais com saúde, e certamente é uma tese maravilhosa, né? No longo prazo, e que foi potencializada aí pela pandemia, né? De uma maneira até curiosa, porque não necessariamente esses players ganham dinheiro, né? Com esse nível de utilização que a gente teve. Mas, enfim, o caso de Redditor foi bem emblemático, né? Se a gente olhasse, assim, as transações mais caras que a gente viu no mercado ali, a gente está falando 2 milhões de reais por um leito, né? 3 milhões de reais. Poxa, quando eu vi a empresa beirando 100 bi ali, a gente estava falando de mais de 10 milhões de reais num leito, assim, é mais do que 3 vezes uma transação cara, né? Então, assim, para a nossa filosofia de investimentos, a gente sempre tenta também trazer uma correlação com a realidade, né? Mesmo que eu ponha aqueles planos que eles anunciam dentro de uma planilha e veja que tem muito crescimento, só, poxa, por que eu vou pagar, né, 10, uma coisa que no mercado privado, sei lá, vale 1, 2, se muito, né? Então, hoje, na verdade, a gente está na ponta contrária, né? Por exemplo, o segmento imobiliário está na situação oposta, né? A gente vê as coisas no mercado privado valendo muito mais do que elas estão negociando na bolsa, né? Então, em geral, a gente sempre está naquela ponta oposta que o pessoal não está querendo nem tocar. Em geral, é ali que a gente acaba vendo mais oportunidade. Então, o setor de saúde, para nós, é muito, muito difícil de achar oportunidades, ainda depois dessa correção que a gente já viu, né? Redditor é um bom exemplo. Então, acho que o único veículo aí que a gente conseguiu achar, ainda não era barato, mas é mais barato que o Sears, seria a drogaria Pague Menos. Na verdade, é meio varejo, meio saúde, né? Mas se beneficia um pouco desses drivers. E aí, como foi um IPO que na época não foi tão bem entendido ali pelo mercado, estavam levantando dinheiro para crescer, mas vinham de um ciclo de fechamento de loja, né? Então, foi um negócio, uma história um pouco mal contada na época. E aí, do jeitinho que a gente gosta, porque a gente pegou um avião daqui, fomos lá até Fortaleza e falar, poxa, me conta essa história, né? Conhecemos todos os executivos lá da companhia, entendemos como é que eles operam lá no mercado, que é o core deles, onde eles são bons. Vamos, poxa, realmente houve uma reestruturação, mas parece que o que tem aqui já está barato, e se eles ainda entregarem esse plano que eles estão se propondo a entregar, poxa, tem uma oportunidade aqui boa, né? Então, essa foi a forma que a gente achou para capturar um pouco desses drivers. Mas o setor ainda está bastante caro, na minha opinião. A gente, nesse setor, a gente pegou até uma posição short. A gente é, claro, uma casa muito mais focada no long, né? De long only, né? E hoje não temos nenhuma posição short sem ser arbitragem, ou NPN, enfim. Mas a gente pegou, por exemplo, a Redditor dos 70 até 55. O short é muito mais, são posições menores, a gente não shorteia small cap, só a partir de 7,5 bi de market cap, né? Então a gente foge dos temas, a gente não gosta, a gente estava short em Ambev, mas o fato do mercado estar muito crowded aí nesse short acaba nos. Eu venho falando com a Paula, já começa a ficar desconfortável, ele pegou desde o, acho que do 18, né, Paula? Foi desde os 18. Aí a ideia vai ficando muito consensual e a gente fala, poxa, acho que não tem TV, nada aqui que ninguém já não tenha visto, né? Empresas geradoras de caixa, claro, o momento a gente sabe que a concorrência pegou, aumento de custos, etc., mas de repente vem aquele balanço bom e você vê aquele 15% de alta, né? Todo mundo tá short, aqueles fundos gigantescos, o cara quer estopar no dia a posição. Então a gente foge muito desse tipo de risco de squeeze, a gente não gosta muito desse. O mercado brasileiro, infelizmente, ele não é tão líquido, apesar a gente já tomou squeeze em Magazine Luiza no passado, quer dizer, em large caps, né? Porque de fato aqui é meio esquisito como as coisas funcionam, né? O cara vai fazer uma operação de capital, some a ação. Não tem mais nenhum banco que tem ação para doar, né? De repente some.
Então, a gente é muito mais cauteloso, né? Então, a gente olha muito o aluguel barato e posições também de mais longo prazo, né? Então, a VEG foi um short que a gente carregou aí. Mas a VEG foi super bem. A gente acha a melhor empresa industrial que tem no Brasil, e quiçá no mundo, uma das melhores, né? E a gente ganhou dinheiro com ela, porque ela financiou a carteira. E a gente, por exemplo, hoje não temos VEG, a gente zerou o nosso short aí nessa faixa de 30, esse short aí tinha sido colocado na faixa de 40. Então a gente a VEG continua cara? A gente acha que ela ainda é cara, mas é uma empresa que merece um prêmio, enfim. Agora, quando acontece que nem aconteceu com a Redditor, chegou a quase 150 bi, a gente vê um leito aí avaliado a 15 milhões, gente, um leito de hospital, aquela maca, aquele equipamento, e os médicos, né? O médico não é um ativo do hospital. Ele está vinculado a isso ou aquele, etc. Né? Então, é óbvio que você começa a fazer conta de qual tem que ser a ocupação a diária, etc., e todo mundo investindo, isso aí não vai durar muito, claro, com crescimento, o melhor hospital. A gente dificilmente você vê um preço muito alto, né? Quando a história não é boa. Né? Sempre o preço fica caro quando a história é boa. Né? A gente sempre fala, até de uma bolha sempre tem uma história maravilhosa, né? E é legal quem é o primeiro a chegar nela, que ele compra relativamente bem, vai vender bem. Os últimos vão ficar com as perdas, né? E a gente também não gosta de ficar na frente, né? Tanto que a Luiza, infelizmente, a gente ganhou um pouco no short, mas saímos um pouco antes da hora. Por quê? Porque a gente achou que o mercado continuaria olhando ela como a Amazon, né? Quer dizer, ainda atribuindo valuation alto para marketplace, coisa que acho que acabou. Né? Acabou por quê? Porque não gera valor, não gera fora, não gera dentro. E acho que as pessoas perceberam, né, os investidores, então hoje eles já olham de outra forma, né, já vão, né? Então as empresas passaram aí, Luiza, Via Varejo e outras, usando muito crédito tributário para entregar resultados visualmente bonitos, e o release das empresas é maravilhoso, né, você olha lá, só tem aquela linha que você quer ver, né, lucro não existe, né? Lucro tem empresa que esquece que existe lucro, né? O que é lucro, né? O que interessa é BIT, um monte de métrica, GMV, crescimento do marketplace e outros termos assim. Aí, mas o release é bonito, mas o caixa não mente, né? O cash flow ele não mente, ele conta a verdade. E aí quando você vê que o crédito tributário, não é que o crédito tributário não tenha valor, ele tem, mas você não pode pagar múltiplo em cima dele, porque ele é aquilo lá uma vez só. Você tem 5 bi de estoque, é o valor presente que você vai usar aquilo, ponto, acabou. Se você paga 50 vezes lucro à empresa, você não pode pagar 50 vezes lucro neste lucro. Esse tem que separar. Esse é uma vez só. Esse aqui foi o estoque lá passado, piscou fim sobre ICMS, acabou. Né? Enfim, a gente faz muitas dessas coisas. Então a gente foi bastante feliz. Agora, eu sempre ressalto, o nosso fundo ele é um long only que a gente bota um pouquinho eventualmente, né? De um short, as posições short elas são diferentes das longs, né? Long eu falei que é 3,15 os tamanhos, no short a gente já são posições entre 1 e 5. A gente não gosta de passar disso, pode até no limite passivamente, poderia botar um 7 e chegar até 9, 10, mas é uma coisa que a gente fala, a gente não faz. E essas posições maiores, em geral, são as empresas realmente muito grandes e muito líquidas, né? Então, hoje nossos shorts são só de arbitragens, tem um pouco de PetroN short contra PN, por exemplo, então a gente acha que tem que ter esse prêmio aí de 10%, e a gente pode ficar nisso aí 2 anos, 5 anos, não tem pressa. A gente é bastante ativo nisso.